Deixa eu ver. Eu acho que tá. Pra mim tá ótimo. Imagem tá boa? A minha também? A minha tá boa? Tá Tá me ótimo. ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo você perfeitamente, amiga. Ah, então tá. Como é que estão as coisas aí? Nossa, e o frio que tá aqui? Aqui tá um frio, assim, no Rio. Tô amando. Sério? A gente bota casaco, tá. Amei. Nossa, mas aqui tá muito gelado. Em É, relação à Covid, tá bem controlado. Acho que só tivemos 400 casos. tá. E o pessoal tá respeitando bem. As coisas estão começando a voltar aos poucos, mas assim, shopping nada. Só assim, salão, aí também com os cuidados, marcando com a distância, tem que ir de máscara. Sim. Mas é Aqui isso. tá tudo fechado, Lolô. Na verdade, tá aberto hospital, Uhum. farmácia, restaurante, Restaurante, mas de delivery, né? restaurante delivery. E Uhum. clínicas algumas. Assim, teoricamente a gente pode abrir. Teoricamente já tá liberado pra gente abrir. Tem... A Mari falou que tá travando às vezes. Vê se melhorou. Aqui ontem acho que fez 7 graus. Aqui deve estar uns 14 por aí. Nossa, pro Rio é frio demais. Não, eu amei, tô me sentindo em Curitiba aqui, tipo. É. Então, gente, antes de tudo, eu queria agradecer a Lohana. A Lohana é minha amiga pessoal. Ela é uma pessoa iluminada. Eu acho que ter ela como amiga e como paciente é uma bênção mesmo. E eu acho que a gente tem que se cercar na nossa vida, não só profissional, mas na nossa vida pessoal, de pessoas assim. E é uma Ai, honra também ser médica dela há 4 anos. eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que você já fez por mim. Eu tava me lembrando daquela época que eu peguei alergia. Muita gente às vezes me pergunta, e o que você fez por mim? Assim, nada no mundo paga. Só Deus mesmo para unir propósitos, né? Como Sim, fez nas que é o nossas mais vidas. importante. É engraçado, Lô, que eu sempre falo assim, filosofando um pouco. Na verdade, hoje eu trabalho com procedimentos faciais, né? Com beleza facial, com mulheres. Só que a profissão, ela vai muito além disso. Eu acho que quando a gente usa a estética, quando a gente usa a beleza para resgatar a autoestima, para a gente melhorar, às vezes, o relacionamento, para a pessoa se olhar e se sentir melhor, isso é tão mais do que ser médica. E eu É, acho que a profissão, ela permite você, muitas vezes, influenciando as pessoas de uma maneira bacana, comportamentos bacanas, pensamentos bacanas. Eu acho que isso que é o grande propósito da vida, cada um na sua exatamente. área. Exatamente. Vamos começar a falar um Vamos, pouco? vamos. Então, gente, vou falar um pouquinho, aí eu vou explicando sobre os procedimentos e aí vocês vão perguntando. Então, Lolo é minha paciente há 4 anos e eu acho muito bacana a gente entender que ao longo desses 4 anos o processo nosso de tratamento foi mudando. Então, a primeira vez que eu atendi ela, a gente realizou preenchimento com ácido hialurônico na maçã do rosto, que é essa regiãozinha aqui. Eu acho importante a gente conversar, Lô, porque assim, muitas vezes o paciente ele vem com uma ideia fixa, tipo, você tem um lábio lindo e a boca é sua, tá? E as pessoas devem sempre te perguntar se você fez preenchimento de lábio e ela nunca preencheu o lábio. Só que o que acontece? Como a Lohana ela tem um elemento facial grande, super bonito, que é o lábio dela, às vezes quando ela tá mais magra, a gente acaba perdendo maçã do É, rosto, a gente acaba perdendo gordura na maçã do rosto. Então, o primeiro ponto que eu queria desmistificar é que, assim, o procedimento que a sua amiga fez, que a sua prima fez, não necessariamente vai ser o procedimento que você vai fazer. Então, a sim. Lohana, a gente acabou optando pelo preenchimento da maçã do rosto, porque ela tem os outros elementos faciais um pouco maiores como o lábio, É. tá? Importante. MD Codes, harmonização facial, análise estética da face, tudo isso são sinônimos para a aplicação de ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma substância que a gente tem no nosso organismo.
Então, na verdade, a gente injeta uma substância que é totalmente compatível com o nosso organismo, tá? Ela dura quanto tempo? Então, assim, Lô, normalmente dura 1 ano e meio. Só que o que Eu fico acontece? bastante tempo, né? Você fica muito tempo, mas isso depende um pouco do metabolismo de cada um. Vamos supor, se você chegar para mim e falar assim, nossa, André, eu tô entrando numa fase que eu tô fazendo muita atividade física, muita atividade de impacto, você vai aumentar o seu metabolismo. Só que aí o que é maravilhoso, porque a gente queima Sim. gordura, a parte digestiva fica maravilhosa, só que a gente também metaboliza mais o produto. Então, Sim. eu sempre falo assim, 1 ano a 1 ano e meio, ou seja, depende. E também tem uma outra questão. Eu sempre falo que os procedimentos que a gente realiza em regiões que a gente mexe mais, eles acabam saindo um pouquinho mais rápido. Por Uhum. exemplo, a gente fez preenchimento na têmpora. É uma área que a gente não mexe muito. Preenchimento do ângulo da mandíbula, a gente não mexe muito nessas áreas. Então, é um procedimento que tende a durar mais do que, por exemplo, um preenchimento de lábio, que dura menos, porque a gente fala o tempo todo, mastiga, gesticula, tá? Deve sair bem rápido, né? Aí o lábio, normalmente, assim, até porque o lábio eu gosto de ser muito conservador. Eu acho que você sabe. Eu gosto Uhum. muito de ser conservador, então eu nunca gosto de botar muita quantidade. Então eu prefiro. Às vezes eu nem uso uma seringa inteira. Uma seringa vem 1 ml, para vocês terem noção. Normalmente 1 ano. Lábio eu falo assim, 1 ano. Tá? O que foi que a gente fez para flacidez? Então vamos lá. Que eu queria Aí que você explicasse. depois. Então vamos lá. Aí depois a gente fez toxina botulínica, importante. O toxina Vou tossir. botulínica é a mesma coisa que Botox. Saúde, amiga. Obrigada. Então, assim, toxina botulínica é o mesmo que Botox. Hoje em dia no mercado a gente tem 3 tipos de toxina que são um pouquinho diferentes. Então, uma paralisa um pouquinho mais e outra paralisa um pouquinho menos. E aí, até para você saber, Lolo, no início, quando você tinha os 2 primeiros anos, eu usava Botox em você, que eu acho que é uma toxina que não paralisa tanto. Mas aí, quando você fez Não 2 anos, sabia disso, que tinha essa é, diferença. tem. É porque isso é uma coisa muito técnica, mas eu acho legal as Agora pode pessoas botar que saberem. fique assim, ó. Então, aí, de 2 anos pra cá, como você estava muito na malhação e aí seu metabolismo é mais rápido, tem uma outra toxina que é o Dysport, que eu acho que a durabilidade dele é maior. Então, mas nem sempre, aí você vai falar assim, ai, André, então eu só quero Dysport. Por exemplo, pra mim, eu sempre faço Botox, porque eu gosto de ter um pouquinho de movimentação. Eu não gosto de paralisar muito. Então, Sim. o que eu acho legal primeiro, eu sempre falo essa frase, eu acho que a gente tem que ter um médico para chamar de seu. E muitas vezes, como eu acompanho você há 4 anos, aí você vai me falando, ai, André, eu tô malhando mais, eu tô malhando menos. Então, por exemplo, toxina, eu antes usava Botox e depois passei a usar Dysport. Então, a gente acompanha o paciente. E é O que eu queria? importante para manter o que a gente é, Para né? manter. Melhorar a beleza. Ó, a Gabriela fez uma pergunta dizendo que o rosto dela é muito diferente do outro. O que seria Então, Gabi, indicado? então, a gente tem que avaliar o que a gente pode fazer. Se você tem uma face que é muito mais volumizada do que a outra, a gente pode volumizar um pouquinho mais a que é menos volumizada, ou a gente pode fazer algum procedimento para diminuir um pouquinho a que é maior. Aí a gente tem que fazer uma avaliação de qual M-face é mais bacana. Mas talvez, Gabi, um critério que eu não acho que roube a beleza seja a assimetria. Eu acho que quando a gente olha a pessoa, a gente olha para outros elementos. A gente olha, por exemplo, para a Lohana. A gente vê que ela tem uma sobrancelha arqueada, ela tem um olho grande, ela tem um lábio grande. Por exemplo, uma queixa que ela reclamava comigo é que ela tem a ponta nasal um pouquinho globosinha. E eu falava para ela, Lolo, É uma não, bolinha. mas deixa eu te falar, Lohana, como você tem um lábio volumizado, um lábio bonito, que é seu, o seu nariz não me incomoda. Então, a gente tem que avaliar cada paciente de uma maneira E eu, diferente. e eu me incomodo às vezes também, que eu acho que sempre meu olho tá caindo, lembra? Sim. E aí, a toxina botulínica é muito bacana para isso. Então, na verdade, o Botox, o que ele consegue melhorar? O Botox, ele tem algumas funções. Então, quando a gente faz a toxina na região frontal e nessa área dos olhos, eu melhoro o posicionamento da sobrancelha, eu melhoro as ruguinhas dos pezinhos de galinha, que a gente chama, né?
A gente pode fazer pontos avançados da toxina botulínica, que normalmente eu faço paciente acima de 40 anos, para a gente melhorar e prevenir o envelhecimento do pescoço. Ou seja, você vê que cada paciente é de uma maneira. O que eu acho legal também conversar, Lolo, é que assim, o MD Coach, na verdade, a aplicação de ácido hialurônico, nunca é para modificar a pessoa que você é. Então, por exemplo, hoje eu olho para você, você com 30 anos, você tem a mesma face que você tinha com 26. Então, é muito legal a gente ter... ir acompanhando o paciente, primeiro não modificar o paciente, porque é muito legal eu sempre falo que essa diversidade, essa miscigenação é muito legal, porque senão fica todo mundo com uma face muito parecida com a outra. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer ser diferente. Então, os preenchimentos faciais, a gente tem um meio do caminho aí da gente realizar de uma maneira muito sutil, simplesmente para a gente prevenir, não é para modificar, mas para a gente envelhecer. Eu sempre falo embelecer, né? Para a gente envelhecer de uma maneira mais bonita. Verdade. A Ana tá perguntando, ela tem o nariz igual, parecido com o meu, com a pontinha. Se existe alguma coisa para afinar. Acho que existe. No meu nariz a gente nunca mexeu. Então, na verdade, Ana, o que acontece? No nariz, a gente tem duas técnicas que a gente pode usar. A gente pode fazer a rinoplastia, que é a cirurgia estética do nariz. Quando eu tenho defeitos maiores, vamos falar assim. Por exemplo, se o meu paciente apresenta isso daqui muito largo, se ele tem isso daqui, ó, que é o dorso nasal muito alto, se ele tem a ponta muito caída. Se você falar para mim assim, ai, André, eu tenho a minha ponta nasal muito, muito larga, eu quero diminuir. Eu vou falar para você, Ana, vamos para cirurgia. Ai, André, eu tenho a ponta globosinha, eu só queria afinar um pouquinho. Eu posso realizar o que a gente chama de rinomodelação, que é a aplicação de ácido hialurônico no nariz. Mas isso é um ponto muito importante a gente conversar, Lohana. Quando eu vou falar de complicações em preenchedores, a área mais arriscada do nosso rosto é o nariz. Então, é a área onde mais a gente tem que se preocupar com o profissional que a gente está realizando. Imagino, porque mexer no nariz muda o rosto completamente. Completamente. Né? E é uma área de muita complicação. Então, tipo, tem que ser uma pessoa... Na verdade, tudo na face, né? A gente tem que pensar muito, mas o nariz é a área mais complexa. Mas vou voltar ao que você me perguntou. Que aparelho que foi aquele que você fez? Então, vamos lá. Hoje, quando a gente fala sobre flacidez facial, a gente tem dois tratamentos que a gente chama de padrão ouro para tratamento ou prevenção de flacidez. A gente tem o ultrassom microfocado, que é o Ultraformer que você fez. O que ele é? Ele é um aparelho maravilhoso. Que ele vai emitir ondas de calor e ele vai gerar uma contratura da musculação. Da musculatura da face. É como se a gente estivesse fazendo uma musculação do rosto. Ele dá uma travada, né? Ele dá uma travada. A sensação é como se você tivesse feito uma musculação. É uma dor muscular, né? Importante. Muita gente me pergunta assim, mas a Lohana só tem 30 anos, André. Sim, hoje em dia eu indico para todos os meus pacientes fazer uma sessão por ano, acima de 30 anos. E paciente que já tem flacidez instaurada, às vezes a gente faz 2 ou 3 sessões e depois mantém com uma sessão ao ano. A gente, dependendo do grau da flacidez, a gente pode associar com os bioestimuladores de colágeno. Às vezes as pessoas conhecem pelo nome comercial, que é o Sculptra Radiesse. Por exemplo, você, Lolo, é uma paciente que não tem flacidez, mas você é uma paciente que não está ingerindo carne vermelha mais, e você é uma paciente que realiza muita atividade física. Então, é uma paciente que eu tenho que me preocupar com a sua flacidez. Como é que vai ser o seu processo? Então, você é uma paciente que uma vez por ano eu vou querer realizar o Ultraformer na face. Pode ser, vamos supor, que daqui a um ano você chegue lá na clínica e fale assim para mim, nossa, André, eu emagreci ainda mais, porque eu não quero que você emagreça mais. Eu emagreci, tô com 51. Eu já tô vendo que seu rosto tá mais magro aqui no vídeo. É porque eu tô comendo só legumes e água. Tô no 8º dia. Então, domingo acaba. Mas você tá vendo que isso aqui seu tá mais magrinho? Aqui, nessa região, que é a região da gordura. Sim, sim. Tá, mas é isso que a gente tem que também, o paciente entender que
Por exemplo, hoje a sua face, ela é um resultado, é uma soma da sua gordura junto com o meu preenchedor. Então, se você emagrecer, você vai falar assim, e Andréia, o meu produto saiu um pouquinho, não foi o seu produto que saiu, é que você perdeu um pouquinho de gordura, Mais, tá? né? Então às vezes não tem isso. Ai, Andréia, meu produto saiu mais rápido, é porque você perdeu um pouquinho de gordura. A maioria das pessoas agora na quarentena estão ganhando um pouquinho de gordura. Então, são pacientes que provavelmente, se a gente for realizar um MD Contos agora, que é um preenchedor, a gente vai usar um pouquinho menos de produto. E aí, quando a pessoa emagrecer, chegar no peso dela ideal, a gente vai complementar isso, tá? Nossa, o meu da última vez a gente teve que usar bastante, né? Na verdade, o que que acontece, Lô? Ajudou muito. Isso é uma coisa muito interessante, porque alguém perguntou aqui sobre bigode chinês. Então, o que que acontece? Depois de 25 anos de idade, a gente... Por que que a gente olha, vou dizer assim, um exemplo mais simples. Meu filho tem 7 anos. A gente olha para a face dele, ele tem o rosto todo gordinho e a gente identifica que ele tem 7 anos. Por que que a gente acha uma pessoa jovem? Porque ela tem gordura superficial da face. A gente começa a perder isso depois de 25 a 30 anos de idade, dependendo da genética da pessoa. A gente começou a tratar com 26 anos. Só que hoje a gente tende a fazer os procedimentos muito mais laterais para a gente Que ter um me efeito incomoda de é aquela lifting. sensação, parece que tá caindo. Exatamente. E aí, quando a Sabe? gente perde a gordura superficial, a gente tem essa sensação, tem um nome horrível, mas que eu acho que denota, que é uma face derretida. A gente tem uma sensação de derretimento facial. E hoje a gente realiza os procedimentos muito mais laterais para a gente ter esse efeito de lift. Então, por exemplo, da última vez, na nossa última sessão, o que a gente fez na Lohana? A gente preencheu essa região daqui, que é a região da têmpora, que é uma região super importante para manter a sustentação da cauda da sobrancelha. A gente preencheu o ângulo da mandíbula, que é muito importante para a gente não formar aquela gordura que a gente não gosta, que a gente chama de bulldogzinho. Lembra que, como eu emagreci muito, tava caindo assim, ó. Então, assim, Minha boca. Muitas vezes o paciente fala assim para mim, ai, André, eu quero preencher o meu lábio. E na verdade não é o lábio que está incomodando o paciente. A gente, pelo processo mesmo da idade ou por um emagrecimento, a gente perde gordura nessa região, que a gente chama de linha de marionete. Então, na verdade, muitas vezes o paciente ele começa a ter uma queda do canto labial. Então, na verdade, a gente preencheu essa região para a gente melhorar o posicionamento do lábio. Ou seja, você vê como ficou ótimo. E aí a gente preencheu um pouquinho na maçã do rosto e um pouquinho nessa região que a gente chama de fossa canina. Ou seja, eu queria que vocês entendessem como isso, essa visão, essa análise estética da face, isso é complexo e não é algo que de repente assim, ai, André, eu vou ali e vou fazer. É bom a gente ter uma pessoa para acompanhar mesmo, porque às vezes a gente está um pouquinho acima do peso, às vezes a gente emagrece um pouco, às vezes a gente não está comendo carne vermelha, então a nossa necessidade de repor o ácido hialurônico vai ser maior. Isso é importante a gente falar, porque a carne vermelha, ela é importante para a nossa produção de colágeno. Então, o paciente que não se alimenta de carne vermelha, ele muitas vezes tem uma demanda maior do preenchedor. Então, não que seja um problema, mas talvez não dure aí 1 ano e meio como uma pessoa que come carne vermelha, tá? E é importante também, por exemplo, às vezes as pessoas ficam com isso aí pensam, eu vou colocar a boca, vou colocar uma lá, e olha a diferença, meu rosto continua o mesmo, fizemos mudanças, né, sutis, coisinhas que estavam me incomodando, que antes com 26 eu não precisava fazer e hoje com 30 eu preciso. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento também, né? Eu acho, Lô, sabe por quê? Porque hoje eu acredito muito numa beleza natural. Eu gosto disso. Eu acho que graças não só na a Deus eu tenho você. Eu acho assim, eu acho que é legal a gente usar uma maquiagem que não seja tão pesada. Eu gosto, eu falo por mim, gente, eu tenho 39 anos, eu vou fazer 40 anos, eu acho que eu não pareço ter isso. Não mesmo. Mas eu gosto de procedimentos naturais, que as pessoas simplesmente olhem para mim e falam assim, nossa, André, você tá bem? Nossa, Lohana, você tá bem? Então, eu acho que
Para mim, isso é ser belo. A pessoa tá bem, tá com uma roupa bacana. Eu acho também que a beleza é um todo, não é só a face. Então a gente tem que também tratar a pele. Eu vi que algumas pessoas Eu ia estavam falar. perguntando sobre pele. Então, na verdade, só para vocês entenderem, lá na clínica somos uma equipe. Eu faço toda a parte de procedimentos da face. Eu tenho 3 dermatos que trabalham comigo e elas fazem mais a parte de pele, microagulhamento, laser. Lolo também é paciente da gineco e do nosso endócrino, doutor Igor. Olha, Virgínia, concordo 100% com você. Eu acho que muitas vezes a gente olha e tá todo mundo com a face das Kardashians. Então parece uma receita de bolo. Então, assim, talvez engraçado, louco, porque a gente, assim, eu cuido do grupo inteiro de amigas de mulheres, né? Então você, Karina, Carol Neves, Bárbara, Antunes. E eu acho tão bacana porque cada uma tem uma beleza muito diferente e a gente nunca quer que vocês sejam parecidas. Tipo, você tem uma ponta mais globosinha, Carolzinha tem um nariz um pouco mais alto, a Karina tem uma face um pouco mais quadrangular e ok, eu simplesmente quero enaltecer o que vocês têm de bonito na face de vocês e a gente vai passando por esse processo de envelhecimento juntas, mas nunca é mudar a face. Não queiram isso, gente, porque eu acho que a gente perde até nossa, assim, eu acho que é Identidade, todo mundo né? igual, nossa identidade, Lô. Não é pra isso, tá? Exatamente. Será que eu... Aqui, a Adri perguntou: tenho 43 anos, nunca fiz nada no rosto. E sinto meu nariz mais baixo. Sinto o lado esquerdo do rosto mais flácido. Tem jeito? Tem jeito pra tudo. Na verdade, o que acontece? Um dos processos que acontece durante o nosso processo de envelhecimento facial, a gente tem reabsorção do nosso osso. Então, a gente tem reabsorção do osso do nariz. Então, a gente tem uma tendência à queda da ponta nasal. Aí, na Do verdade... Gil, lembra que do Gil tá caindo um pouquinho? É a Sim, um idade, pouquinho, será? deixa ele, exatamente. Então, assim, a gente tem que avaliar o quanto esse seu nariz está caindo, Dri. Então, na verdade, se é uma indicação cirúrgica ou se a gente tem indicação de preenchedor, por isso a análise estética facial é tão importante. E sobre a sua questão da flacidez, numa paciente de 43 anos, normalmente eu indico os 2 protocolos associados, ou seja, o Ultraformer mais o bioestimulador de colágeno junto, que é o Radiesse ou o Sculptra. Diferente da Lohana. Lohana é uma paciente de 30 anos. Então, é uma paciente onde eu vou realizar uma vez por ano o Ultraformer. Diferente de mim, que com 39 anos eu já, uma vez por ano, realizo junto o Ultraformer com o bioestimulador de colágeno, tá? Porque o nosso processo de envelhecimento, a gente perde 1% de colágeno ao ano depois dos 25 anos de idade. Então, a nossa perda ela vai aumentando. Então, por isso que os tratamentos eles também são diferentes de acordo com a faixa etária. Tem tratamento para clarear a sarda? Então, na verdade, existe na clínica, existe o padrão ouro para tratamento de sarda, é a luz intensa pulsada, que é chamada LIP, que é maravilhosa. Na verdade, ele é um tipo de laser que ele tem como alvo a cor. E aí, a gente, Eu dependendo acho do tão número... lindo. Eu gosto também. Mas aí depende. Às vezes tem paciente, Lô, que tem muita sardinha. E aí, às vezes, a gente pode É só para fazer só para clarear um chegar pouco, no... né? só para clarear um pouco. Sabe o que eu acho legal a gente falar? Um dos procedimentos que a Lohana fez, que eu sou apaixonada, assim, é o microagulhamento. O microagulhamento, para vocês entenderem, porque às vezes a gente vê muita coisa na internet, né? A gente vê... Microagulhamento, eles são microfuros que a gente vai fazer na pele, vai chegar até na derme superficial, até derme profunda, dependendo do tamanhozinho da agulha. E aí a gente vai gerar esses microfuros e aí a gente vai fazer o que a gente chama de drug delivery. E aí a gente pode colocar o que a gente quiser. Clareador, vitamina C, ácido hialurônico. A gente pode fazer até toxina botulínica que fecha os poros, melhora a oleosidade. Ou seja, eu acho um tratamento maravilhoso. Porque a gente tem um tempo de recuperação super rápido. Então, por exemplo, para cidades aqui como o Rio,
que a gente é muito quente, então assim, a gente às vezes fazer um laser é maravilhoso, mas às vezes a gente tem um tempo de recuperação mais longo. A pele fica maravilhosa. E aí, Lô, eu acho importante a gente entender que a beleza, ela é isso. Ela é o somatório de vários pequenos detalhes. Ou seja, a gente está trabalhando na sua face como uma escultura, mas a gente também tem que tratar da superfície, que é a pele. Daí a importância, eu sempre falo, do tratamento em equipe. De eu estar fazendo a parte dos injetáveis e eu ter as dermatos para estarem aí E é muito fazendo a parte da importante. pele. É muito importante, né, doutora Andréia, as pessoas terem o cuidado de cuidar da pele. Muita gente, às vezes... Outro dia eu postei foto dos meus pincéis de maquiagem e uma menina falou assim, como assim só isso? Você só tem isso, só usa isso de maquiagem? E eu falei, porque realmente eu opto por cuidar da minha pele e usar menos maquiagem possível. Se eu puder ficar com o rosto limpo o dia inteiro, eu fico, porque eu tenho... eu tenho Coração, preguiça de estrelinha make. pra você. Então, assim, isso é maravilhoso, gente. Porque eu digo que hoje, na verdade, assim, a gente pode ou se camuflar a maquiagem, ou a gente pode definitivamente se tratar. Eu digo, ao invés de você fazer 5 passos de maquiagem, que tal você não fazer 5 passos de tratamento de pele e de repente usar um protetor solar com cor? É tão melhor, é tão libertador. Talvez porque eu seja dessa filosofia. Eu acho que hoje eu uso protetor solar com cor Eu só. também. Também uso uma maquiagem ali. Eu uso protetor labial com cor, protetor solar com cor, um rímel e pronto. Só que isso é uma mudança de filosofia de vida, Lu. É igual você dizer para mim assim, André, eu nunca tô em dieta, você tem uma alimentação boa. Então isso vai ser pro resto da vida. É igual cuidar da pele, é igual realizar atividade física. A gente precisa entender, e eu acho isso muito importante, que nós somos protagonistas das nossas escolhas. Tanto Sim. para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, a gente tem que entender que a gente vai passar por um processo de envelhecimento, os nossos músculos não vão ser mais o mesmo. Se a gente comer besteira, a gente vai engordar. E quanto menos você se cuidar, mais você vai querer se camuflar. E eu acho que alguma hora cada uma tem um timing. Eu acho que as pessoas elas têm timings em momentos diferentes. E Sim. lógico que quanto mais cedo a gente tiver esse clique do tipo, eu vou verdadeiramente me cuidar e não quero mais me camuflar, melhor. Porque aquela paciente Verdade. que fica lá pegando sol, ela vai ter mais dano, mais fotodano. E a gente vai ter que cuidar disso para depois entrar numa manutenção. Diferente, por exemplo, da Lolo, que começou com 26 anos. Então, eu E eu acho que uso isso é protetor, assim, todos os dias. se eu sair sem protetor, parece, sei lá, que eu saí sem carteira. Parece que Me eu não como. escovei os dentes, sabia, Lu? Que eu tenho essa sensação quando eu não uso o Aham. protetor. Eu tenho a sensação assim, Nossa, gente, eu não escovei os dentes. É uma coisa até meio. é hábito mesmo. Mas isso é hábito. Se a gente for pensar que a geração dos nossos pais não tinha isso, e agora não. A gente escova os dentes, a gente aplica protetor. Isso é importante também, gente. Agora que a gente está na quarentena, a nossa luz de casa, ela também causa fotodano. Então, a gente tem que aplicar protetor solar mesmo para quem está em casa, tá? A Virgínia, minha amiga aqui, ó, falou que melasma pós-gravidez. Por que dá sempre... A maioria tem melasma na gravidez? O que acontece, Lô? Eu tive melasma depois da minha gravidez. O melasma, ele é uma alteração de pele que ele é dependente principalmente de 2 fatores, da exposição ao sol e do hormônio. Então, o melasma, ele pode surgir com o uso de anticoncepcional oral, pós-gestação ou durante a gestação, onde os nossos picos de hormônio, de estrogênio e progesterona são super altos. Entendi. Mas o que a gente tem que entender? Por exemplo, Karina. Karina tinha um melasma super importante. A gente cuidou do melasma dela antes da gravidez. Ela entrou na gravidez, o melasma piorou um pouquinho, mas não chegou de longe a ser como é que era o melasma antes. Ou seja, a gente também percebe que como esse processo de prevenção a gente
consegue passar por essas fases mais difíceis, tipo Mas uma gravidez. mas no caso de quem não tinha, por exemplo, eu não tenho, aí eu Pode aparecer. engravido, aí como é o Pode aparecer. tratamento? Então, durante a gestação, a gente são Não pode. pouquíssimos ácidos que a gente pode usar, são poucos os protocolos. Por exemplo, a gente não pode realizar nem botox, nem preenchimento, nem microagulhamento, nada disso, nem durante a amamentação. O que eu combinei, por exemplo, com a Karina? Assim que ela parar de amamentar, a Maitê, aí ela vai voltar na clínica para voltar a fazer microagulhamento. Então, hoje, quando a gente pensa em melasma, um tratamento padrão ouro é o microagulhamento, e aí as dermatos colocam substâncias clareadoras. É lógico que a gente tem que ter toda uma rotina em casa também. E tem coisas novas, tem protetor solar oral, tem várias coisinhas. O meu melasma surgiu na minha gravidez. Então, eu não tinha melasma. E depois da minha gestação eu tive. Mas assim, aí a gente... Mas saiu o seu? Saiu. Hoje eu tô só aqui, ó, com protetor solar com cor. Mas assim, ácido todo dia pro resto da vida. Também o problema do melasma é o sol, né? É Exposição o ao sol. sol. Na verdade, Lohana, eu acho que se você me perguntar assim, Andréia, é lógico que existem fatores de envelhecimento que são intrínsecos, né? Idade, genética, que a gente não consegue mudar. O principal fator de envelhecimento extrínseco é o sol. Então, as pessoas elas têm que entender que além da mancha, da parte estética, então além do melasma, além da sardinha, além da mancha, o sol ele vai causar fotoenvelhecimento. Então, quando você não pega sol, além de você estar evitando toda essa parte estética, você também está evitando outras coisas, como câncer de pele, outras coisas importantes. Então, o protetor solar, ele não é só para evitar a estética, mas uma patologia mesmo, tá? E o que é esse remédio, hidroquinona? Então, a hidroquinona é uma das medicações clareadoras, mas é uma medicação que a gente não pode usar a longo prazo, porque ela pode causar manchas acrômicas, que é manchinhas branquinhas. Ou seja, isso é importante as pessoas entenderem. Todos os procedimentos e protocolos de pele, eles têm que ser orientados por um médico e têm que ser individualizados. Então, por exemplo, a Lohana é minha paciente. Nela eu já fiz ultraformer, preenchimento de têmpora, preenchimento de malar, preenchimento do ângulo da mandíbula, preenchimento da linha da marionete, mas isso é pro rosto dela. Ela já realizou E lembrando que a gente passou a ter esses procedimentos depois que eu emagreci. Depois você emagreceu, da depois idade. você... Sim, Lolo, mas isso é importante porque às vezes as pessoas fazem assim: eu quero preencher o ângulo da mandíbula. E a pessoa tem uma face super quadrangular. Ou a pessoa chega e fala assim: eu vi a rotina de pele que a Lohana usa e eu vou usar. Mas, por exemplo, você é uma paciente com pele oleosa, sem acne, mas sem mancha. Então, por exemplo, a sua rotina não é uma rotina que tenha muito despigmentante, ou seja, não é um protocolo que se encaixe para mim, por exemplo, que tem a tendência a ter melasma, que mora no Rio de Janeiro. Então, isso que é bacana a gente entender, na verdade. E aí acaba que eu fico... as pessoas, elas acabam gastando mais quando elas fazem isso sozinha. Então, hoje a gente vai na farmácia, você tem... Tudo que é bom... aí você vai, é bonita, a caixa é bonita, você sai comprando aquilo e aquilo não funciona. Ou às vezes decidir o procedimento por você mesma, isso não funciona. Então, vamos dizer, é porque lá na clínica isso não acontece. Vamos supor que você chegasse lá na clínica e fizesse assim: André, eu quero preencher o lábio. E não é assim, gente. Você só ter boca. Não existe. Sim, você só ia ter boca. Você já tem uma boca linda, maravilhosa, não precisa mais. Então, assim, a gente precisa ter um médico para chamar de seu, que vai acompanhar seu envelhecimento, que muitas vezes vai dizer não, e não é para vocês ficarem chateados com seu médico. E muitas vezes, como a Lohana estava dizendo, os protocolos vão mudando ao longo dos anos, porque além do processo de envelhecimento, você tem outros fatores, como emagrecimento, como mudança nas atividades físicas. Se você está fazendo mais atividade aeróbica, você vai perder peso, você vai emagrecer um pouco a face. Então, depende de cada fase da nossa vida. Por exemplo, Lohana vai ter bebê e aí vai ter que mudar o protocolo dela Gêmeos. gestação, gêmeos.
E aí, depois da gestação, a gente vai mudar aí um pouco. Então, assim, a gente precisa individualizar isso para cada um. É. Produto antipoluição. Então, na Realmente. verdade, existem, Dani, alguns produtos que são que eles fazem tipo uma barreira cutânea. Por exemplo, o Mineral 89 é um produto que faz isso. Então, na verdade, ele é um antipoluição porque ele gera tipo uma barreira cutânea. Ele é bacana, mas ele não é um produto despigmentante. Então, ele não vai tirar manchinha, ele não vai melhorar o seu fotoenvelhecimento. Ele é mais um produto dentro daquele arsenal que a gente vai ter, tá? Ele E eu melhora, o Mineral 89 melhora os poros, né? Eu não tô mais no meu protocolo, eu não uso mais ele. É porque depende, às vezes quando você está usando mais ácido, aí você usa o mineral 89, então cada um tem uma indicação, entendeu? Olha, tem uma pessoa aqui que eu acho isso aqui super bacana falar, olha, sobre testa flácida. Então, hoje a gente tem alguns tratamentos que a gente pode realizar para flacidez dessa região. Então, o primeiro tratamento que a gente pode realizar, o Botox, né, que é a toxina botulínica, que vai melhorar o arqueamento da sobrancelha. O segundo tratamento, que, por exemplo, a próxima vez que você fizer Ultraformer, eu já vou querer fazer em terço superior, porque você A gente rolou. não fez. Exatamente, a gente só fez terço inferior e papada, essa região. Eu quero já, a partir dos 30 anos, começar a fazer terço superior. Então, meu segundo tratamento, Ultraformer. Terceiro tratamento que eu posso realizar, preenchimento da têmpora, porque eu melhoro o posicionamento da cauda da sobrancelha. E quarto tratamento, eu tenho o que a gente chama de fios de sustentação. Pode ser ou fio silhuete ou fio de PDO. Hoje a gente não usa mais fios que fiquem fios inabsorvíveis, só fios Mas absorvíveis. esse fio é mais indicado para as pessoas que têm uma idade mais avançada, né? Então, Ou na não? verdade, eu falei, então, Botox, Ultraformer, preenchimento e fio. Por exemplo, André, eu posso fazer o fio sem ter feito Botox? Não, é como se fosse uma escadinha. Então, por exemplo, a gente já fez Botox. Aí depois a gente já foi pro preenchimento de têmpora. A próxima vez eu já vou querer fazer o Ultraformer. Para eu nem precisar chegar no fio. Mas pode ser que quando a gente chegue, sei lá. Ai, Andréia, tô com 50 anos. A gente pode fazer um fio de colágeno para Entendi. melhorar E esse isso. fio dura quanto tempo? É o mesmo tempo do preenchimento? Um ano. Não, o fio dura menos. Ele dura tipo um ano. O preenchedor dura. Então, tem gente perguntando. Vamos falar um pouquinho sobre durabilidade de tudo. Então, vamos lá, ó. Botox, que é a toxina, tem uma durabilidade média de 4 a 6 meses. Depende de cada paciente. Por exemplo, Botox em mim dura 6 meses, ok. Mas eu também não faço muita atividade física, mas ok. Mas, por exemplo, André, eu tô malhando muito. Vai durar aí uns 5 meses. Os fios de PDO, que é o fio de colágeno, tem uma durabilidade média de um ano. Preenchimentos tem uma durabilidade média de um ano e meio. Lívia, meu amor, Lívia é minha amiga, minha paciente. Livinha, Dura 3 meses. Não, nela dura. Amiga, Sério? eu sei. E Até nela eu aquele uso de mais sport. forte? E nela eu só uso de sport. Eu sei, né? E Mas ela assim, treina muito. Lívia tá igual a mim. Tá assim, indo, tá? E o Ultraformer tem uma durabilidade, a Lívia é muito expressiva, também tem isso. Ela fala assim, que também pode diminuir. Ó, ela tá dizendo Não assim, treina não treina nada. Então, assim, e o Ultraformer, ele tem uma durabilidade de um ano. E os bioestimuladores de colágeno, que é o Radiesse e o Sculptra, tem uma durabilidade de até 2 anos. Ou seja, olha que bacana. Hoje a gente tem os bioestimuladores, que são procedimentos que vão estimular o próprio paciente a produzir colágeno. Eles estimulam o paciente a produzir colágeno até 2 anos depois. Isso é sensacional, sensacional. Então, a gente tem uma gama hoje na medicina, eu digo assim, maravilhosa. Então, igual a Adriana, acho que a Adriana perguntou que ela tem uma assimetria de face, a gente tem muita coisa para usar. A gente tem um arsenal muito bom. Tem como tirar manchas de cicatriz de catapora? Tem. Melhora. Na verdade, cicatriz é
é igual estria, né? Estria é uma cicatriz, é meio que um desafio. Então, as dermatos da clínica que fazem essa parte. Então, a gente tem alguns tratamentos para cicatriz. Microagulhamento mais profundo, laser ablativo, MMP até para cicatriz. Mas, se você me perguntar, André, fica exatamente igual? Não, não fica, mas melhora muito a qualidade da pele e você melhora como um todo. É igual estria. Mas eu acho que é importante o tratamento e o tempo, porque as minhas manchas, elas saíram. Nas Todas, né? costas ainda tem fraquinho, mas daqui a pouco vai, Vai graças a melhorar. Deus. Ó, estão perguntando sobre olheira, é um tema super interessante, assim. O preenchimento de olheira, como é uma área que a gente não mexe muito, eu sempre acho que ele dura mais. Eu acho que ele dura, assim, 1 ano e meio. É importante a gente entender... Eu nunca fiz, né? Nunca. Então, assim, muitas vezes o paciente, ele chega assim, ai, André, eu quero preencher a olheira. E, na verdade, muitas vezes, a olheira, a gente tem várias alterações. Então, meu paciente, ele pode ter esse sulco daqui fundinho, e aí eu tenho indicação de preenchimento. Ele pode ter flacidez palpebral, ou seja, flacidez nessa pele daqui. E aí a gente tem que tratar com procedimentos que melhorem a qualidade da pele da pálpebra, como microagulhamento, laser. Meu paciente, ele pode ter alteração da coloração. E aí as dermatos vão tratar a parte da coloração com luz intensa pulsada, com peeling de tioglicólico, que é peeling específico para olheira. Às vezes o meu paciente, quando ele sorria, sabe quem tem isso? A Carolzinha Antunes. Quando ela sorri, ela tem esse músculo daqui gordinho. E às vezes eu tenho que fazer um pontinho de botox nessa região para amenizar. Ou seja, olha, a gente tem 4 situações diferentes com tratamentos diferentes para olheira, tá? A Débora, querida aqui. Então, vamos lá. Olha só. Então, existe... Qual o procedimento que ameniza os vasinhos vermelhos? Então, Vitória, existe um laser igual à luz intensa pulsada. Ela tem como alvo a cor e vai melhorar essa coloração, que é a luz intensa pulsada. Existe um laser, que é o 1064, que ele tem um alvo a cor vermelha. Então, na verdade, lá na clínica a gente tem. E aí, ele é o mesmo laser que a gente faz para varizes. É um laser para vasinhos vermelhos, tá? Esses vasinhos eu também não tenho, né? Não tem nada, você tá ótimo. Mas por que dá essas coisas? É da Às vezes pele? é genética. Então, assim, às vezes, paciente às vezes que usa muito tempo a mesma medicação, então, da pessoa mesmo, genética. Olha, a Débora, exatamente, ó, a Débora preencheu o sulco há 1 ano e ela ainda acha que tá ótima. Suco Ou é seja, aqui? sulco é aqui. Então, na verdade, tão importante. Muitas vezes o paciente ele tá reclamando no sulco, mas ele tem pouca maçã do rosto, que é o que acontece com a Lohana. Então, eu fui lá, preenchi a maçã do rosto para isso daqui melhorar. Mas a Débora, não. Ela já tinha a maçã do rosto boa, e ela tinha um sulco um pouquinho fundo. E aí eu fui lá preencher o sulco dela. E você vê, ela é uma paciente, assim, jovem, com uma pele ótima. Ela tá 1 ano e Durou. tá bem. E durou. Isso é importante também. Na verdade, o meu preenchedor, ele dura 1 ano e meio e ele vai caindo aos pouquinhos. Então, eu sempre falo, olha, gente... Eu sempre gosto de ver uma paciente de 6 em 6 meses, porque eu acho que é o tempo do Botox. Aí a gente fotografa, a gente analisa o rosto, a gente vê junto o que está incomodando a cada um. Mas não é de um dia para outro que vai perder. Ó, a Débora está dizendo, tudo que ela fez ainda está lá. Ó, do marido dela também. Qual procedimento indicado para tratamento de hipogromia inflamatória solar? Eu nunca ouvi Então, falar. na verdade, Bruna, quando a gente é fotoexposto, isso são os dermatos que cuidam mais dessa parte, tá, gente? Quando a gente tem fotoexposição, você pode gerar 2 lesões. Ou a nossa pele pode manchar para escuro, ou você pode gerar uma manchinha branca, que é aquelas manchinhas branquinhas do sol. A mancha escura acaba sendo mais fácil de ser tratada. A mancha clara ela é de difícil tratamento. Existem alguns tratamentos mais novos agora com MMP, mas ainda é uma coisa assim, é um tratamento difícil, tá? Mas ele vem do sol, isso? Vem do sol, porque é como se o sol matasse o melanócito, que é a célula da nossa cor.
que dá a nossa cor. Por isso que é a importância da gente usar fotoprotetor, porque primeiro pela parte médica, você está diminuindo a incidência de câncer de pele, você diminui tanto manchas hipercrômicas, que são manchas escuras, quanto manchas claras. E você previne todo o seu fotoenvelhecimento da estética mesmo, tá? Isso aqui, ó, estão perguntando sobre uma avaliação importante, gente. A clínica fica no Rio de Janeiro. Hoje até eu recebi 2 mensagens falando para eu atender em São Paulo. A Lolo sabe, existe toda uma infraestrutura super complexa, assim. Eu tenho assistente de sala, tem secretária, existe toda uma questão de material que fica na geladeira. Então eu sempre peço, é mais fácil às vezes o paciente vir até o Rio do que eu ter No meu outro caso. espaço. Exatamente. Isso é legal a gente dizer. Eu vou te falar, Lô, eu tenho tido muito paciente fora do Rio, até fora do Brasil, gente, porque se a gente pensar que os nossos procedimentos, eles duram preenchedor 1 ano e meio, Botox 6 em 6 meses, é mais fácil você pegar um avião, vir até o Rio, aí passa um final de semana aqui, a gente faz os procedimentos e depois você volta para sua cidade. Igual tem um paciente fora do Brasil, porque a infraestrutura fica mais confortável com o assistente, com tudo isso. Eu acho que é isso. E você, amiga, você tá com alguma dúvida dos seus tratamentos? Não, eu queria fazer assim no meu rosto. Então, isso a gente pode fazer um pouco. O fio PDL, ele melhora um pouco isso. Mas eu acho que você já tem um posicionamento bom de sobrancelha, de olho, sabe? Porque esse limite, isso é importante a gente também. Às vezes a gente quer uma coisa tanto que esse limite entre ficar mais bonito e ficar artificial, ele é muito tênue. Muito tênue. Então a gente tem que ter muito cuidado para você não exagerar nos procedimentos. Então, muitas vezes eu falo não pro meu paciente. Tipo, não vai fazer. Não no sentido que é isso. A gente quer, às vezes, ficar mais bonito. Tipo, você quer ficar mais assim. Mas você já tem uma sobrancelha bem posicionada, entendeu? Então, assim, a gente tem que confiar no médico que tá cuidando da gente. Tem paciente, sim, que tem um mau posicionamento de sobrancelha. Só para vocês entenderem. Quando a gente A minha é muito, aqui, ó, muito comprida, ó. não, sua Tá sobrancelha vendo? tá ótima, Lohana. Olha só. Quando a gente palpa E aqui o acaba. rebordo orbitário, a nossa sobrancelha ele tem que estar 1 centímetro acima do rebordo orbitário. Então, a gente tem todos esses procedimentos para realizar. Ultraformer, preenchimento de têmpora. Existe até cirurgia, frontoplastia, mas não é a sua indicação. Fóreo, o que é fóreo? Então, o fóreo, ele é... Você nunca viu, não, amiga? Então, assim, o fóreo, ele é tipo uma esponjinha que ele tira as células mortas da pele. Qual que é o problema? Eu vejo muita gente postando, eu não tenho aqui. Qual que é Eu o vou na mão problema mesmo. dele? Ele, na verdade, ele acaba tirando as células mortas, mas ele gera um processo inflamatório ali na pele. Então, por exemplo, ele pode piorar patologias como rosácea, como melasma. Então, Meu não Deus. Você entende? E o fóreo, assim, é um produto relativamente caro. Então, se vocês entendem, eu acho que a mensagem principal dessa live, eu acho assim, primeiro, eu acho que cada vez mais a gente quer uma beleza natural e que a gente envelheça ou embeleza da melhor maneira possível. Segundo, a gente tem que ter um médico para chamar de seu. Aquele médico vai acompanhar todo o seu processo de envelhecimento e vai acompanhar você ao longo da sua vida. Muitas vezes esse médico vai dizer não e você vai acreditar nele. Não sair fazendo os procedimentos aqui e ali, porque isso não dá certo, gente. Uhum. Isso não dá certo. Tipo, vou dar um exemplo. Lohana tá agora em Curitiba. André, eu precisava preencher. Não façam isso, gente, porque a chance de isso não ficar esteticamente bonito ou você ter uma complicação é enorme, isso é gigantesca. Não façam isso. Outro ponto, não comprem produtos sem orientação médica. Muitas vezes produtos, a indústria farmacêutica, ela quer isso. Ela quer induzir a gente consumir mais. Então, às vezes, muitas vezes, quando você vai no médico e ali sua dermato te prescreve uma receita, isso vai sair mais barato do que você chegar na farmácia, comprar um fóreo.
aí compra todos os produtos, aí depois você testa. Por exemplo, o fórum. Às vezes vai piorar o seu melasma. Então, assim, eu realmente queria que vocês não fizessem isso, porque pode piorar a patologia que você já tem. Dentro do Botox, ó, ele levanta o olhar sim, amiga. O Botox, ele levanta o olhar. É porque, ele, na verdade, ele melhora o posicionamento de sobrancelha. O fórum, ele não diminui o tempo do Botox. Isso também é importante. Isso é legal a gente conversar. Todos os procedimentos que a gente faz na pele, então, fórum, microagulhamento, eles estão na derme superficial. Quando eu faço toxina, eu tô na minha camada muscular, que é mais profunda. Então, às vezes eu tenho isso. O paciente me pergunta: ai, Andréia, microagulhamento interfere no meu Botox? Não interfere. E o meu preenchimento, ele vai ser embaixo do músculo. Então, Andréia, o meu preenchimento, por exemplo, de olheira, interfere no meu Botox? Não interfere. Então, eu tenho procedimentos superficiais, como laser, microagulhamento, tratamentos de superfície, eles não interferem na parte muscular, que é o Ultraformer, que é o Botox, e isso não interfere nos preenchedores, que é numa camada mais profunda. Por isso que é importante você ter um médico para fazer isso. Porque, eventualmente, a gente pode usar assim, eu quero usar o meu preenchedor um pouquinho mais superficial, mas eu sei já o que eu fiz em outra fase. Então, ou seja, você tem que ter uma pessoa para orquestrar tudo isso. Tem muita gente fazendo perguntas que a gente já respondeu. Eu vou deixar a live salva, gente. Aí vocês deem uma olhada. O ideal é fazer microagulhamento antes ou depois do Botox e preenchedores? Na verdade, são em planos diferentes, Paulo. Aquilo que a gente estava falando. Então, microagulhamento superficial, Botox, camada muscular, preenchedor é pertinho do osso. Então, eu normalmente só não gosto de fazer no mesmo dia, porque eu acho que o paciente, ele sofre muito, assim, né? Tipo, eu não gosto de fazer no mesmo dia, mas são planos diferentes. O Ultraformer, ele não diminui o tempo do Botox, mas eu preciso de um intervalo mínimo de 30 dias, tá? Entre a realização da toxina. Aí tanto faz, eu posso fazer primeiro a toxina e depois o Ultraformer, ou Ultraformer e depois a toxina. Fios de pescoço funcionam? Então vamos lá. Eu acho que eles funcionam como estímulo de colágeno, Cristina. Então, os fios, eles prometem muito um efeito de lifting, que eu não acho que eles deem. Normalmente, o fio, Lulu, ele é um fio de colágeno. E um mês depois, aquele fio, ele se dissolve, ele vira colágeno. Então, eu acho que o fio, sim, é maravilhoso para estímulo de colágeno, mas eu não acredito que eles deem um efeito de sustentação, tá? É possível ter uma alergia ao preenchedor? Gabi, assim, possível é. Eu não sei, hoje eu só faço preenchedor, eu me formei já há 15 anos, é a minha área de atuação todos os dias. Eu nunca tive reação alérgica a preenchimento. Nunca tive, tá? Bruna, querida, minha amada. Então, assim, Bruna, isso é uma coisa que a gente não falou. O Ultraformer, além dele melhorar a flacidez, a gente tem uma ponteira que é para gordura localizada. Então, a gente pode usar ele para gordura localizada também. Então, por exemplo, a gente pode usar na face, para quem tem um pouquinho de papadinha, já fiz no meu marido. Para a parte corporal, a gente pode fazer o Ultraformer também para gordura localizada, tá? Falamos... Eu acho que é isso, gente. Acho que a gente já falou bastante coisa. Passou tão rápido. Rápido, né? Uma hora. Tava muito gostoso. Você acha que fazer ponteira G e microagulhamento é too much? Ponteira G de qual aparelho, Paula? Eu adoro microagulhamento, porque na verdade o microagulhamento você vai gerar microfuros na pele. E aí você gera um processo inflamatório e a pele vai fechar aquele furo. Então, na verdade, ela vai produzir colágeno para fechar o furo. Então, você está gerando um processo inflamatório na pele com uma recuperação super rápida. Em 2 dias a nossa pele tá boa. Então, assim, eu sou fã de microagulhamento. Associado a tudo isso. O que eu acho legal, Lu, a gente entender é que a gente está falando de procedimentos que envolvem camadas diferentes. Então,
superfície, microagulhamento, laser, tratamento de pele, músculo, botox, ultraformer, face, parte de escultura, de formato da face, preenchedores, MD-Codes, ou seja, a beleza ela é um todo. É um todo mesmo. Eu sou apaixonada pelo estudo da face. Eu fico olhando as fotos das pacientes e falo assim, ai, gente, tá tão linda. Ai, tô... Mas, então, sério, o cuidado que você tem é único. Lô, deixa eu te falar uma coisa, sem querer ser... Assim, eu acho que na vida... A gente sabe que a gente é muito amiga, né? Eu acho que a gente sempre tem que cuidar dos outros como a gente gostaria de ser tratada. Eu acho que eu levo isso pra minha vida. E isso em tudo, na profissão, no meu dia a dia. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, eu acho que tudo fica mais leve, né? Do tipo, na hora que a pessoa senta na minha cadeira, eu penso assim, nossa, se ela fosse minha irmã, o que eu faria? Se ela fosse minha mãe, se ela fosse minha filha, o que eu faria? Então, você coloca muito amor ali no que você faz, né? Por E isso que o resultado é único, né? Mas é porque eu acho que quando a gente faz com amor mesmo, e eu acho que as coisas você tem que fazer com carinho. Às vezes você tem que. Às vezes eu entendo que às vezes o paciente ele quer um resultado muito rápido. E às vezes você precisa ver como é que aquele procedimento ele vai acomodar naquela face. Então você tem que falar, olha, vamos fazer um pouquinho hoje, volta daqui a 2 semanas, vamos ver como é que ficou. Porque também a gente se olhou ali no rosto 30 anos com aquele rosto. Então, esse processo ele também tem que ser lento para a gente se olhar no espelho e a gente se reconhecer, entendeu? Doutora André, esse aparelho que suga os cravos, ele causa algum dano? Então, na verdade, eu tô vendo o que muita gente acontece? postando também. O que acontece, na verdade? Quando você tem um poro dilatado, você acaba acumulando o cravinho ali. Então, quando você faz a extração do cravo, você mantém o poro dilatado. Então, ele faz mal? Não faz. Mas eu estou resolvendo o meu problema? Não. Então, o que na verdade a gente tem que fazer? Fechar o poro. Como é que eu fecho o poro? Tratamento de pele, peeling, ácido domiciliar, microagulhamento. Então, assim, ele faz mal? Não, mas... Sozinho ele não vai surgir o efeito que a pessoa pensa. Não. Então, na verdade, olha, Drica tá perguntando sobre poros abertos. Na verdade, isso é tratamento de superfície, Drica. E aí tem toda uma rotina dermatológica que as dermatos podem te passar. Mas o microagulhamento ajuda muito também, né? Ajuda muito, ajuda muito. Mas ele entra como mais um braço nesse tratamento de superfície, tá? Então, e se você tem, Dani, uma pele com uma rotina dermatológica bacana, por exemplo, eu tenho uma pele super oleosa, vivo no Rio de Janeiro, tenho uma pele super oleosa. Depois que eu comecei a verdadeiramente me cuidar quando eu fui mais tarde que você, Lolo, eu tinha uns 29 anos. Eu não preciso mais, 29. Eu falei, ai, não. Tanto é que outro dia eu postei umas fotos, eu pretinha, assim, de praia, super morena. Então, assim, quando você tem um protocolo de pele, o seu poro fica fechado. E você não precisa fazer limpeza de pele, na verdade. Acho que foi, né? Acho que foi. Lolo, você deixa a live gravada pra gente? Vou deixar. E aí também eu vou vendo o feedback do pessoal. Se eles querem, a gente pode ver outro dia para falar de outro tema específico. Tá bom. Né? Então, eu queria agradecer a amiga por tudo, pela amizade, por tudo que a gente tem. Espero que todo mundo fique bem, que fique em casa, que esse momento tão delicado que a gente está passando passe logo, que a gente se cuide. E isso, tá? Quem puder, fiquem em casa para isso passar logo, né? Que eu quero logo ver, abraçar meus pacientes, cuidar deles. Então tá, amiga, te amo. Se vocês ficarem muito. eu também te amo. Rapidinho, Lu, se alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar ou pra Lohana ou mandar pra clínica, que vai ser um prazer responder. Te amo, amiga. Você mora com o meu coração. Obrigada por tirar esse tempo para poder informar mais a gente, ajudar. É um bate-papo aqui, né? A gente vai passar. Passou muito rápido.
Se deixar, a gente vai conversando aqui, gente. Então tá, gente. Obrigado quem esteve aí com a gente. Beijo, amiga. Beijo. Te amo. Também. Tchau.